Habilidades transferíveis. Vamos de uma vez por todas entender como é que funciona essa bodega. Como é que você vai fazer para sair do bar, do restaurante, da nightclub, de babá, de camareira, de cleaner, né? Como é que você vai fazer para sair desses trabalhos, né? Que muita gente que vem do Brasil inicia a carreira aqui, né? A trabalhar no Reino Unido dessa forma. E como é que você faz para sair dali e trabalhar numa empresa, né? Enfim, num escritório das 9 às 6, com os finais de semana de folga. Vamos entender como é que faz isso. Eu não quero que você saia dessa aula sem entender como é que você faz para aplicar isso para sua realidade. Mas antes, você já sabe. Roda a vinheta. Se você não me conhece, meu nome é Celina Marques, eu moro em Londres desde 2015 e eu construí uma carreira em RH, eu fiz um mestrado aqui e em 2021 eu me tornei gerente de RH aqui em Londres e hoje eu te ajudo a construir uma carreira, né, seguir um caminho parecido com o que eu fiz na sua área e conquistar aquela carreira, né, o trabalho que você tanto sonha aqui no Reino Unido. Então, vamos embora! Como é que a gente vai fazer isso? Eu quero que primeiro você entenda a minha trajetória. Como que eu fiz? Meu primeiro trabalho, logo, eu não conto ele como primeiro trabalho, porque eu durei 3 dias lá, né? Então, nem receber, eu recebi. Foi logo como camareira, num hotel 5 estrelas lá em Canary Wharf. E aí, eu falei, não... Enfim, eu não curti. E aí, o meu primeiro trabalho de verdade, assim, que eu realmente fiquei e recebi e tudo mais, foi na Gap de Piccadilly Circus, que eu descobri esses dias recentemente, né, que, enfim, fechou, mas era uma loja super, tipo, gigante lá em Piccadilly Circus, e eu trabalhei lá, fiquei lá por 1 ano e meio mais ou menos. Aí eu saí de vendedora e fui trabalhar na recepção de uma escola de inglês, tá certo? Como que eu fiz essa transição de um cargo, né, de um trabalho como vendedora, trabalhando, dobrando roupa, né, vendo coisa no estoque, atendendo cliente? Como que eu fiz essa transição para sair da loja para trabalhar na recepção dessa escola? Então, olha só, o que você faz na loja, né? Se tem alguém aí que também trabalha em loja, comenta aqui embaixo. Ou se você trabalha em bar, trabalha em hotel, trabalha como cleaner, trabalha, não sei, em restaurante, põe aí, coloca aí pra mim qual é a área que você trabalha aqui no Reino Unido, beleza? Então, na loja, o que eu fazia? Eu atendia as pessoas. Eu dobrava roupa, muita roupa, principalmente, agora eu me lembro, no Black Friday, que eu vivia dobrando, era moletom atrás de moletom, que eu não aguentava mais. E no Boxing Day também, meu Deus do céu. Mas enfim, dobrava muita roupa, eu ficava no caixa, né? Às vezes eu tinha que ficar no caixa atendendo, tipo, as pessoas. Eu tinha que repor o estoque, eu tinha que às vezes trabalhar de madrugada pra, tipo, trocar a coleção. Então tinha shift que eu trabalhava de madrugada. Eu tinha que organizar o provador, né? Ficava um monte de roupa lá no provador, eu tinha que vir organizar o provador. E às vezes, né, depois de, tipo, quase, sei lá, uns 8 meses que eu tava lá, que eu subi um degrauzinho, e aí eu podia também fechar o caixa. Então eu fechava o caixa da loja também, então pegava, recolhia todo o dinheiro do mês, fazia as planilhas lá que tinha que fazer, né, o quanto que vendeu e etc, para comparar os dias e tudo mais. Então, eu fazia várias coisas. Na maior parte do meu tempo, o que eu fazia? Dobrava roupa. Era isso que eu fazia o tempo inteiro naquela loja. Dobrava roupa. 80% era dobrar roupa, porque era muita desorganização e tinha as pessoas vinham, puxava e colocava. Bom, vocês já sabem como que é, né? Então, pra eu conseguir o trabalho na escola de inglês, eu tinha que focar em dobrar roupa? Não.
Então, você que tá me vendo aí, você também, olhe bem o que você faz. Faça uma lista de tudo que você faz no seu trabalho. Então, se você trabalha no bar, por exemplo, você faz drinks, você serve, você organiza, você anota pedido, você como fala em português? Meu Deus do céu, order, tipo, pede, encomenda as coisas, né, as frutas para fazer os drinks, os coquetéis, não sei, você faz isso também. Vai fazendo uma lista de tudo que você faz, tá bom? Então, eu fiz a lista de tudo que eu fazia, tá? E aí, eu peguei, né, eu vi o que tinha que fazer ali na recepção da escola de inglês. Tinha que dobrar roupa? Não. Vou focar em dobrar roupa? Não. Tinha que atender os alunos? Tinha. Vou focar em atender os clientes na loja? Vou. Vou focar em ter que fazer o pagamento das matrículas da escola de inglês? Sim, porque eu também fazia isso na loja. Você percebe que são coisas diferentes, mas que, na verdade, é a mesma coisa. Quer dizer, não é a mesma coisa, mas você pode transferir do que você faz aqui pro que você faz aqui, entende? Desse potinho para esse potinho. Então, eu fiz essa transferência. Então, eu usei a parte de fazer pagamento, de atender os clientes, de dar suporte para os clientes, né? Aconselhar os alunos, né? No caso, tô falando clientes, mas no caso são alunos que eu ajudava, né? Se tinha uma prova que eles tinham que fazer, que tinha lá como que era o nome? Já esqueci. FCI, agora eu não me lembro direito, mas eu acho que era as provas que as pessoas fazem, né? Tipo, que nem o IELTS, né? O IELTS que eu fiz. Então, as pessoas iam lá, estudavam, faziam um simulado e eu estava ali dando suporte para os alunos, para os professores, né? Eu estava fazendo pagamento, eu estava trabalhando com muita planilha, um monte de coisa. Então, eu peguei dessas coisas que eu tô falando, eu também fazia na loja, mas com uma outra perspectiva. E aí, eu fui transferindo as habilidades. E foi assim que eu fui montando o currículo, tá bom? Poderia colocar que dobrava roupa? Se você não tiver mais nada para colocar no seu currículo, aí você pode colocar lá embaixo, tá? Mas caso contrário, se você tiver, sei lá, umas 3, 4 coisas para você colocar já, você não precisa colocar essa parte, tudo bem? Você coloca e foca no que vai fazer sentido para aquela vaga em específico. Bom, aí eu tava trabalhando na recepção da escola de inglês e então eu mudei para o administrativo da construtora civil. Como que eu fiz isso? Então, mesma coisa. Faz a listinha, faça a sua listinha, todas as coisas que você faz e aí você vai ver o que você pode fazer. Então, a melhor maneira de você fazer isso é quando você já sabe, você já tem ali, né, a vaga que você quer se candidatar. E aí é como se você fosse ticando. Pega a descrição da vaga e fala, olha, isso aqui eu consigo demonstrar, isso aqui eu consigo demonstrar e tica, 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 tica. Tudo bem? E aí você vai adaptar. Por isso que não adianta você, por exemplo, que trabalha de bartender, falar, eu faço drinks, aqui trabalha de camareira, eu arrumo a cama, aqui trabalha de cleaner, eu limpo casas. Cara, eu já sei que uma pessoa que trabalha de cleaner limpa a casa, que trabalha de babá cuida de criança, que trabalha de bartender vai fazer drinks, né? Mas é o que você, Joana, Paula, Natália, Gabriela, o que você, naquela sua função, né, fazia. Esse que vai ser o seu diferencial. Então, o que eu, Celina, fazia como recepcionista? Você concorda que uma recepcionista de uma escola de inglês não é igual uma recepcionista de um hotel, que não é igual uma recepcionista que trabalhava no lugar onde eu trabalhava, que era um clube privado em Mayfair. Uma recepcionista que trabalha num Premier Inn não faz a mesma coisa do que a recepcionista que trabalhava no clube privado, que atende alta sociedade, que atende, tipo, pessoas muito famosas. Então, assim, é diferente, tá? Então, o que você precisa fazer aqui? Você precisa listar, eu precisei listar o que eu fazia ali na recepção.
da escola de inglês. Então, eu fui vendo o que eles queriam no administrativo dessa construtora civil e aí eu fui adaptando. Então, o que eu foquei? Eu foquei em toda a papelada, na burocracia, né? Tinha que servir um cafezinho, tinha que fazer pagamento, tinha que fazer induction lá dos construtores. Na escola de inglês, eu fazia ali com os professores, né? Tinha que mostrar algumas coisas para eles. Então, eu fazia ali o controle de férias deles e na construtora civil também ia ter que fazer. Preparava os invoices, que na escola de inglês eu fazia o boleto para o pagamento dos alunos. Na construtora civil eu ia ter que fazer os boletos para os arquitetos, para as pessoas que trabalhavam com eles, pagar os boletos. Então, é outro tipo de pessoa? É outro tipo de pessoa, mas o boleto é boleto, certo? Então, eu foquei nessas coisas, entende? Então, faça isso também. E aí, quando eu estava na construtora civil, que eu consegui o meu primeiro trabalho em RH, eu comecei como coordenadora de RH, tá? HR Coordinator. Eu também fiz a mesma coisa. Então, na construtora civil, o que eu fazia? Eu fazia toda a papelada, eu fazia, como eu disse, né, induction dos construtores. Então, em RH também tem isso. Eu cuidava das férias deles. Ainda que seja, tipo, 20% do meu dia a dia, né? Do que eu fazia. É o que eu chamo de espremer a pasta de dente. Você vai espremer até sair um negocinho ali pra você colocar no seu currículo. E tá tudo bem, não precisa. Lembra que eu falei na loja que 80% era dobrar roupa? Então, aqui 80% é fazer invoice na construtora civil. Só que eu também fazia essas outras coisas e essas outras coisas iam ser importantes para eu conseguir o trabalho no clube privado que eu trabalhei. Então, eu foquei o meu currículo nesses 20%. E aí, eu me lembro muito bem quando eu cheguei para a entrevista, né, que foi com a diretora de RH. E aí, em algum momento, ela me perguntou, né, como que eu podia, enfim, tava ali falando da minha experiência e eu falei que isso, né, eu tinha experiência nesse setor aqui, fazendo isso, mas com certeza isso era transferable. E ela me respondeu, eu nunca vou me esquecer, ela me respondeu, absolutely. Ela me respondeu isso e eu nunca vou esquecer, porque foi naquele momento, eu acho que, tipo, eu tive certeza que eu ia conseguir a vaga, né? Porque eu consegui demonstrar que de alguma forma, ainda que eu não tinha experiência na área de RH, eu tava estudando, né? Eu já tava fazendo o meu mestrado, mas eu nunca tinha trabalhado com RH, mas eu tinha, assim, muita sede de aprender e eu já tinha uma experiência no que tudo bem, eu nunca tinha feito um contrato na minha vida, uma offer letter na minha vida, mas eu tinha experiência em fazer o contrato assim assado, de construtora e de não sei o que lá, e de arquiteto, então era transferable, entende? E aí ela concordou comigo e foi aí que eu consegui o meu primeiro emprego na área de RH. Então você precisa fazer a mesma coisa. Vamos ver na prática como que você vai montar o seu currículo. Então, por exemplo, no caso de vendedora, né? É um exemplo no caso de vendedora. Eu estou aqui compartilhando com você, porque eu vou escrevendo e você vai vendo na prática como é que faz, tá? Então, eu trabalhava lá de vendedora. Ao invés de eu, por exemplo, eu tinha experiência com pagamento, né? De dinheiro e de cartão e tudo mais. Ao invés de eu escrever cash and card payments, você não vai fazer dessa forma. Como é que você vai fazer? Você vai escrever experienced with handling cash and card payments to a total of. Aí você põe, né? Mais ou menos você vai saber quanto que você fez ali no dia ou na semana, né? Quantas vendas? Sales per week, né? Quanto que aquela loja que você trabalha fatura no dia e tudo mais. Então, você vai fazer dessa forma, tá bom? Eu tô escrevendo aqui para você. Troque cash and card payments por experience
with handling cash and card payments to a total of tal sales per week, per day, per month, como você quiser, tá bom? Mas olha só a diferença que já dá aqui, percebe? Aí, o que você vai fazer também? Você vai falar, sei lá, você sabe usar um sistema X. Aí você vai colocar lá o nome do sistema. Não sei qual que é o nome do sistema, mas você vai colocar ali. Então, agora você vai fazer diferente. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo frases completas, tá? Porque aqui, lembra que eu falei aquela coisa de você ter que demonstrar? Lembra que eu falei de você, como pessoa, o que você faz ali, entende? Todo mundo que trabalha numa loja, a maioria das pessoas, vão ter experiência com cash and card payments. Mas, quando você coloca aqui o valor, dá o diferencial, tá? Então, aqui, se você colocar, por exemplo, só SOP, por exemplo, né? Sei lá, um software, ou então o SOP da empresa lá, Systems of Procedures, ou então Point of Sales, né? Que o pessoal usa também. Mas aqui, o que você vai fazer? Você vai escrever Experienced with Point of Sale, such as... Aí aqui, qual que é o nome do programa que você usa? É Oracle, é Workday... Tem um que chama Workday, tem outro que chama For, tem outro que chama Flow, tem 1 milhão de sistemas, tipo, que você pode colocar aqui. Qual que é o sistema que você usa, tá? E aí você põe aqui, on a daily basis. Então, na loja, por exemplo, a gente tinha, era tipo uma maquininha, onde você tinha que pegar o e-mail da pessoa. Agora tem lojas que envia o recibo já por e-mail, então você pode fazer dessa forma. Qual é o software que você usa ali, tá? Então você pode colocar aqui, tá bom? Mas aí você coloca o nome do sistema que você usa, beleza? Aí aqui você vai falar, por exemplo, estamos falando dos sales. Então, se você falar assim, customer service, você vai falar customer service. Você não vai falar customer service. Vamos cortar aqui. Você vai falar o quê? Assisting customer in a friendly manner using knowledge of products to encourage sales. Ok? E aí, o último, vamos falar de vendas, né? Sei lá, vamos falar da compra em si, ali quando eles estão no caixa, né? Então, se você vai falar, você quer falar, tipo, sales, aí você vai trocar por responsible for processing customer purchases quickly and accurately, being sure, okay, to double check all details before finishing or finalizing the transaction. Ok? Então, aqui você percebe que não adianta você só escrever, como eu falei, I make drinks, I make cocktails. Não. Que tipo de cocktails você faz? Entende? Que tipo de crianças que você toma conta? Qual é a idade dessas crianças? Que tipo de produtos que você usa na limpeza? Que casa que você limpa? É hotel? É escola? É escritório? Né? Eu trabalhei no RH, numa empresa de limpeza, e lá existiam várias coisas. Existia limpar prédio comercial, existia limpar escritório pequeno, escritório grande, escritório que tinha banheiro, escritório que não tinha banheiro, né? Porque tem escritórios que o banheiro fica fora do escritório, num lugar, tipo, que é comum do prédio. Então, pode ser que o prédio terceirize a limpeza e aí o escritório, ele vai contratar um cleaner para limpar o escritório, pode acontecer. Então, assim, existe vários tipos de limpeza, tá certo?
Então, é assim que você tem que pensar e analisar quando você for fazer o seu currículo. Então, pense nas suas habilidades transferíveis, faça frases completas, onde você consiga demonstrar isso de alguma forma, e pense sempre naquela, deixar com um toque pessoal, dar aquela pessoalidade, né, o seu diferencial como candidato, quando você for aplicar para aquela vaga. Combinado? Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta, me diz qual que é a sua profissão e onde que você está querendo ir, e se inscreva no canal, que toda semana tem uma aula nova aqui para você. Um beijo e até a próxima!